Olá, seja bem-vindo ao Pensamentos em Silêncio, o seu canto tranquilo no cosmos. Um lugar onde a curiosidade encontra a calma e a ciência embala você gentilmente até o sono. Antes de começarmos nossa jornada celeste esta noite, eu adoraria saber de onde no mundo você está me ouvindo e que horas são aí agora? Me conte nos comentários. Eu sempre fico maravilhado em saber quantos de nós estamos flutuando juntos, de cantos diferentes do planeta. E se você gostar da viagem de hoje, considere deixar um like suave neste vídeo e talvez se inscrever no canal. Assim, você não perde nossa próxima sessão de observação das estrelas. Isso ajuda outras mentes sonolentas a encontrarem o caminho até aqui. A história de hoje é uma das mais bonitas. Como as galáxias, essas cidades imensas de estrelas nascem da escuridão e da poeira. Eu espero, sinceramente, que não seja interessante a ponto de te manter acordado. Mas se for, bem, pelo menos você saberá um pouco mais sobre o universo primitivo antes do seu café da manhã. Então se acomode. Deixe seus ombros caírem. Respire devagar. Você está prestes a flutuar por 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Sem pressa. As estrelas vão esperar por você. Vamos começar. Há 13,8 bilhões de anos, o universo era pequeno. E não pequeno do jeito que você descreveria uma kitnet sem janela. Não. Era pequeno de um jeito inimaginável. Compacto. Mais quente que o núcleo de uma estrela. E mais denso que a agenda de um físico durante a semana do Nobel. E então, em um momento que desafia qualquer compreensão total, aquilo começou. Não foi exatamente uma explosão. Apesar do nome, Big Bang, o que houve foi mais como uma expansão rápida e graciosa. O próprio espaço se expandiu para fora, em todas as direções, mais rápido que a própria luz, como um balão sendo inflado por um sopro cósmico. Não havia destroços voando pelo espaço vazio. O espaço era o destroço, e ele ia se criando enquanto avançava. Naqueles primeiros microsegundos fugazes, o universo era um caldo borbulhante de partículas fundamentais. Quarks se empurravam com gluons. Fótons zigue-zagueavam como crianças inquietas. E a gravidade, sempre a escultora paciente, silenciosamente, começava a tomar notas. Era caótico, cegamente quente, extremamente desconfortável. Definitivamente, não era um lugar para observar estrelas ou assar marshmallows. Ainda não. Mas esse universo primitivo, em meio a toda a confusão, estava cheio de potencial. Hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e leves, se formaram como blocos de montar cósmicos. Peças de Lego se encaixando no meio do caos carregado. Esses átomos humildes construiriam tudo depois. Estrelas, planetas, pessoas. Lagartos de estimação e, claro, galáxias. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, um piscar de olhos em termos cósmicos, algo verdadeiramente bonito aconteceu. O universo esfriou o suficiente para que aqueles átomos capturassem elétrons, formando os primeiros átomos neutros. A luz, que até então estava presa, quicando para todo lado como um vagalume dentro de um pote, de repente ficou livre para viajar. Esse momento, chamado de recombinação, criou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho suave que restou do Big Bang e que ainda vibra pelo universo até hoje. Se seus olhos pudessem ver micro-ondas, o céu inteiro estaria iluminado com a luz daquele fogo ancestral. Mas apesar do brilho, não havia estrelas, não havia galáxias, ainda não. O universo nesse ponto era uma nuvem escura em expansão. Gás e potencial. Se você pudesse flutuar por ele, não veria nada além de ondulações sutis, pequenas irregularidades na distribuição da matéria, que até então era quase perfeitamente lisa. Essas ondulações eram tudo. Eram sussurros de flutuações quânticas dos primeiros momentos do universo, esticadas pelo cosmo durante a inflação. Algumas regiões eram ligeiramente mais densas que outras, uma diferença quase insignificante. Mas a gravidade percebeu. E a gravidade não esquece. Com o tempo, esses bolsões mais densos de hidrogênio e hélio começaram a atrair mais e mais material. Lentamente, suavemente, eles se juntaram como orvalho cósmico, se formando em uma teia de aranha. Esses aglomerados, as sementes das futuras galáxias, eram completamente invisíveis a olho nu.
se é que já existiam olhos. Mas já estavam preparando o palco para todo o espetáculo que viria. É um pouco estranho pensar no universo como silencioso, mas de certa forma, essa era exatamente assim. Sem luz de estrelas, sem galáxias brilhando. Apenas o murmúrio fraco da matéria caindo sobre si mesma. Era um tempo de quietude antes da tempestade. Uma longa inspiração antes do universo expirar a luz das estrelas. E mesmo agora, com todos os nossos telescópios e equações, ainda estamos montando o quebra-cabeça de como tudo isso aconteceu. Como essas flutuações minúsculas levaram à grandeza imponente das galáxias espirais? Por que algumas partes do universo se tornaram centros movimentados de estrelas, enquanto outras permaneceram vazios vastos e escuros? As respostas estão escritas pelo cosmos, em cada nebulosa brilhante, em cada aglomerado estelar ancestral. A gente só precisa continuar ouvindo. E então o universo cresceu. A matéria escura, essa estrutura invisível da realidade, começou a puxar e moldar a arquitetura que se formava. O hidrogênio foi puxado para filamentos. A gravidade sussurrou e o cosmos obedeceu. Em breve, as primeiras estrelas entrariam em ignição. A escuridão chegaria ao fim. Mas por enquanto, o palco estava montado. O universo não estava mais apenas se expandindo. Ele estava começando a se tornar. As estrelas ainda não tinham chegado. As galáxias ainda dormiam. E por algumas centenas de milhões de anos, o universo permaneceu envolto no que hoje chamamos de Era das Trevas Cósmicas. Apesar do nome sombrio, não havia cavaleiros ou castelos por aqui, nem dragões. A não ser que você considere os feitos de plasma e hidrogênio. Era a escuridão em seu sentido mais puro. Um universo cheio de matéria, mas sem luz ainda. Depois do ato brilhante de abertura do Big Bang e do brilho suave da radiação cósmica de fundo, as coisas se aquietaram. O gás hidrogênio neutro preenchia o espaço como uma vasta neblina invisível. Não havia estrelas para brilhar através dela. Nenhuma galáxia para cintilar à distância. O universo tinha escurecido. Não porque faltasse energia, mas porque ainda não tinha descoberto como acender as luzes. Imagine flutuar por esse tempo. Um mar infinito em expansão de hidrogênio e hélio frios. Um elétron ocasional passando como uma água viva preguiçosa. A gravidade puxando suavemente o gás, formando nuvens aqui e ali, mas tudo se movendo em um ritmo glacial. Não que o tempo fizesse muito sentido naquela época. Sem relógios, sem dias, sem amanheceres, apenas o acúmulo lento e paciente de massa, em um universo que ainda não tinha pressa. No entanto, algo extraordinário estava se desenrolando em silêncio. Nesse silêncio sombrio, os alicerces de tudo o que conhecemos estavam sendo lançados. Durante a inflação, aquela expansão ultra-rápida logo após o Big Bang, pequenas flutuações quânticas foram esticadas pelo espaço. Essas pequenas ondulações na densidade não eram grande coisa de se ver, mas com o tempo, a gravidade notou. Onde a matéria era um pouquinho mais densa, ela começou a atrair mais matéria para si. Ao longo de centenas de milhões de anos, essas ondulações cresceram e se transformaram em gavinhas e nós, o que hoje chamamos de teia cósmica. Pense no universo como uma esponja gigante, ou talvez como uma teia de aranha tridimensional, unida por filamentos de matéria escura e gás. Esses filamentos são os lugares onde as galáxias eventualmente se formariam, puxadas para seus devidos lugares pela mão persistente da gravidade. Os espaços vazios entre eles, os vazios cósmicos, são extensões solitárias e gigantescas de quase nada, onde quase nenhuma estrela jamais brilhará. E no centro de tudo isso estava um parceiro silencioso, a matéria escura. Ela não brilha, não reflete e não interage com a luz de forma alguma, o que a torna notoriamente difícil de estudar e, convenhamos, péssima em festas. Mas a matéria escura era absolutamente essencial. Sua influência gravitacional moldou o andaime do cosmos, puxando a matéria comum, o gás hidrogênio e hélio, para os seus lugares, como a estrutura oculta por baixo de uma pintura. Sem a matéria escura, o universo poderia ter permanecido uma nuvem nebulosa para sempre. Agora, se você ainda está acordado, e se estiver, eu admiro sua dedicação.
Você pode estar se perguntando. Por que demorou tanto para as primeiras estrelas aparecerem? Bem, construir uma estrela não é tão fácil quanto jogar gás no liquidificador e apertar o botão Sol. O hidrogênio precisava cair em bolsões densos o suficiente para que a gravidade assumisse o controle, comprimindo tudo até que as temperaturas subissem a milhões de graus. Só então, a fusão nuclear poderia começar. A dança atômica que acende uma estrela. Mas o universo primitivo não tinha pressa. Ele permitiu que a gravidade trabalhasse em seu próprio ritmo, conduzindo o gás para nuvens cada vez mais densas, lentamente, pacientemente. Essas nuvens colapsaram sob seu próprio peso. Em algum lugar, em um desses nós densos de matéria, a primeira faísca se acenderia, um único ponto de luz em um oceano de escuridão. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. Mas aqui, durante esse longo intervalo de silêncio, o universo ainda estava recuperando o fôlego, como uma orquestra afinando os instrumentos antes da primeira nota. Os elementos estavam no lugar, mas a música ainda não tinha começado. Sem galáxias, sem estrelas, apenas uma tensão crescente. Uma sensação de que algo bonito estava prestes a acontecer. E talvez essa seja a coisa mais reconfortante sobre esse período. Mesmo na escuridão, o universo nunca esteve verdadeiramente parado. Por baixo do silêncio, ele estava sonhando, se organizando, se tornando pronto. A luz estava chegando, e então aconteceu. Em algum lugar, no fundo de uma nuvem em colapso de hidrogênio e hélio, a gravidade apertou seu punho. No centro daquele redemoinho denso e invisível, a pressão disparou. As temperaturas subiram a milhões de graus. Os átomos foram empurrados para tão perto uns dos outros que sua própria natureza começou a mudar. E naquele momento, quase certamente despercebido, sem cerimônia alguma, uma estrela nasceu. A primeira luz desde o Big Bang. Estas não eram estrelas comuns, conhecidas como estrelas de população 3. Elas eram diferentes de tudo o que vemos hoje. Enormes, instáveis e incrivelmente quentes. Elas se formaram nas condições mais puras que o universo já conheceu. Não havia elementos pesados. Nada de carbono, oxigênio ou ferro. Apenas hidrogênio, hélio e um pouquinho de lítio. Todos resquícios do Big Bang. Isso fez com que essas estrelas queimassem mais quente e mais rápido do que as que conhecemos agora. Algumas podem ter sido centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol, vivendo vidas curtas e furiosas antes de colapsar em buracos negros ou explodir em supernovas brilhantes. Se você estivesse flutuando por perto, convenhamos, estaria bem torradinho. Mas você veria essas primeiras estrelas iluminando seus arredores como fogueiras em uma vasta floresta cósmica. Uma a uma, a luz delas perfurou a névoa ancestral de hidrogênio que preenchia o universo desde o princípio. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar. Esse período é chamado de reionização cósmica. E embora o nome pareça algo que um vilão de ficção científica tentaria fazer com uma arma de raios, foi um processo pacífico, embora dramático. A luz ultravioleta dessas estrelas recém-nascidas começou a arrancar elétrons do hidrogênio neutro ao redor, ionizando-o e tornando o universo transparente novamente. Era como se alguém tivesse aberto as venezianas de uma estufa cósmica e deixado a luz inundar tudo. Da nossa perspectiva, bilhões de anos depois, não podemos ver essas primeiras estrelas diretamente. Elas foram breves demais, distantes demais, e sua luz é fraca demais. Mas as impressões digitais delas estão em toda parte. Elas transformaram o universo de frio e escuro para quente e brilhante. Elas semearam o cosmos com os primeiros elementos pesados, os blocos de construção de tudo que é mais complicado que hidrogênio. Incluindo você, eu e a xícara de chá que você talvez esteja tomando agora. De certa forma, essas estrelas foram as primeiras artistas do universo, esboçando os contornos das galáxias na tela em branco do espaço. Mas as galáxias ainda não tinham se formado. Não exatamente. Essas primeiras estrelas estavam muitas vezes espalhadas em pequenos aglomerados, unidas pela gravidade, mas ainda não formando as grandes cidades giratórias de estrelas que vemos no céu noturno hoje. Elas eram mais como vilarejos, protogaláxias, testando as águas da estrutura e da coesão. No entanto, os ingredientes estavam se juntando.
Conforme essas estrelas massivas terminavam suas vidas em supernovas violentas, elas lançavam elementos mais pesados para dentro das nuvens de gás ao redor. Essas nuvens enriquecidas esfriavam com mais eficiência, colapsavam mais rápido e formavam estrelas com mais facilidade. A próxima geração de estrelas, a população 2, começou a aparecer. Um pouco menores, um pouco mais estáveis e já mais familiares. E assim, o grande ciclo cósmico começou. A gravidade atrai o gás. Estrelas nascem, elas brilham, morrem e espalham seu conteúdo enriquecido, permitindo que ainda mais estrelas se formem. Cada geração constrói sobre as cinzas da anterior, sobrepondo complexidade como sedimentos de poeira estelar. Você pode se perguntar, como sabemos que tudo isso aconteceu se nunca vimos essas estrelas antigas? A resposta está escondida nos padrões de luz, como impressões digitais fantasmagóricas deixadas na vidraça da janela cósmica. Ao estudar as galáxias mais antigas, as assinaturas químicas em estrelas ancestrais e o brilho tênue da radiação cósmica de fundo, os astrônomos conseguem remontar a infância do universo com detalhes impressionantes. É como reconstruir a história de uma floresta examinando suas árvores mais antigas, seu solo e a direção do vento. As pistas são sutis, mas estão lá. E recentemente começamos a vislumbrar algo. Com telescópios como o James Webb, estamos finalmente começando a ver algumas das primeiras galáxias tomando forma. Pequenos aglomerados caóticos e brilhantes de estrelas, de apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Estamos espiando dentro do berçário onde a primeira luz floresceu. É humilhante, de verdade. Essas estrelas viveram e morreram antes mesmo do nosso sistema solar ser um sonho. A luz delas viajou pelo espaço por bilhões de anos, passando por galáxias em colisão, passando por buracos negros errantes, passando pela Via Láctea em crescimento, até que pousou suavemente no espelho de um telescópio apontado para o céu. E agora ela repousa na sua mente, na quietude da sua noite, enquanto você flutua em direção ao sono. O universo, antes escuro e silencioso, tinha acendido suas primeiras lanternas. A noite havia terminado, e a era das galáxias estava prestes a começar. O universo agora brilhava, não com um brilho ofuscante, mas como o primeiro indício do amanhecer em uma manhã fria de inverno, quando o céu ainda guarda tons de azul profundo, mas uma promessa de luz já se anuncia no horizonte. As primeiras estrelas tinham chegado, e com elas, a luz começou a desfazer a longa neblina que cobria o cosmos. O silêncio, que antes era absoluto, agora era aquecido pelo pulsar distante dessas fornalhas primordiais. Mas essas estrelas estavam sozinhas, espalhadas como fogueiras isoladas na vastidão de uma planície escura e infinita. Não havia cidades, não havia estradas ligando um ponto ao outro. Eram apenas bolsões solitários de luz, suspensos no vazio, como vagalumes perdidos na noite mais profunda que se possa imaginar. Cada uma brilhava intensamente, mas sua solidão era quase palpável. A gravidade, no entanto, tinha outros planos. Planos muito mais ambiciosos e complexos do que simplesmente acender lâmpadas isoladas no escuro. Essas estrelas dispersas não estavam flutuando ao acaso, como poeira ao vento. Elas estavam sendo puxadas, conduzidas por fios invisíveis que teciam a tapeçaria do universo. Em cada canto do cosmos, pequenos aglomerados de estrelas começaram a convergir, como riachos que se encontram para formar rios maiores e depois mares inteiros. A gravidade trabalhava em silêncio, mas com uma determinação incansável. Ela costurava esses pontos de luz uns aos outros, pacientemente, ao longo de milhões e milhões de anos. Os vilarejos estelares estavam se tornando cidades. E essas cidades, essas estruturas primordiais que os astrônomos chamam de protogaláxias, eram os primeiros rascunhos daquilo que um dia chamaríamos de galáxias. Eram como esboços a carvão de uma pintura que levaria eras para ser finalizada. Mas não pense que esse processo foi organizado ou delicado. Não havia nenhuma planta baixa cósmica, nenhum engenheiro celestial com uma régua traçando os braços espirais com perfeição geométrica. Foi uma obra caótica, turbulenta e, por vezes, violenta. Nuvens de gás colidiam com uma força inimaginável, comprimindo-se até o limite.
Estrelas recém-nascidas eram arremessadas de um grupo para outro, como se fossem bolas de gude em um jogo cósmico de proporções colossais. O universo primitivo era uma vizinhança barulhenta e perigosa. Pequenas protogaláxias se fundiam, se rasgavam e se fundiam novamente em uma dança gravitacional que desafiava qualquer previsibilidade. Algumas cresciam rapidamente, devorando vorazmente o gás ao seu redor e engolindo suas vizinhas menores sem qualquer cerimônia. Outras, porém, estagnavam em cantos mais tranquilos do espaço, isoladas, como flores cósmicas que desabrocham longe do jardim principal. Nesse estágio inicial, essas estruturas ainda não se pareciam em nada com as galáxias elegantes e simétricas que vemos nas imagens deslumbrantes dos telescópios modernos. Eram disformes, irregulares e caóticas. Eram mais como borrões espaciais disformes do que as belezas espiraladas que povoam nosso imaginário. E, no entanto, mesmo nesse aparente caos, elas estavam crescendo e evoluindo. Lentamente, como massa de pão levedando sob o calor de um forno invisível, suas formas começaram a se estabilizar. Eram empurradas pela gravidade e esculpidas pelo ambiente hostil ao seu redor. E grande parte dessa arquitetura cósmica inicial foi influenciada por uma estrutura ainda maior, algo que transcende as próprias galáxias, a teia cósmica. Imagine uma renda tridimensional, vasta e intrincada, tecida com os fios da matéria escura e gás primordial, estendendo-se por todo o universo observável. Essa é a teia. Nos densos nós, onde esses filamentos de matéria escura se cruzam, a gravidade se intensifica, criando verdadeiros centros urbanos do cosmos. São nesses locais privilegiados, onde o solo é mais fértil em termos gravitacionais, que as galáxias encontram as condições ideais para florescer e se agrupar. Longos tentáculos de matéria se estendem entre esses nós, funcionando como trilhos gravitacionais invisíveis que puxam as galáxias ao longo de sua extensão. E entre esses filamentos brilhantes de matéria, repousam os vazios cósmicos, regiões imensas, de um silêncio assustador e quase absoluto, onde a matéria é tão rarefeita que poucas, ou quase nenhuma, galáxia ousa se formar. São os desertos do cosmos. É justamente nas intersecções mais densas da teia cósmica que a história das galáxias se torna mais intensa e dramática. Quando você concentra muito gás e uma quantidade colossal de gravidade em um único lugar, a tendência é que as coisas fiquem um pouco intensas. Galáxias inteiras colidem umas com as outras, mas não no sentido explosivo que nossos filmes de ficção científica costumam retratar. É uma dança de aproximação lenta, um balé gravitacional que se desenrola ao longo de centenas de milhões de anos. Nessas colisões, as estrelas individuais, em sua maioria, não chegam a se tocar. Elas estão separadas por distâncias tão vastas que a chance de um choque direto é quase nula. No entanto, seus imensos campos gravitacionais se entrelaçam de forma caótica e violenta. As forças de maré distorcem as formas delicadas das galáxias, criando longas e sinuosas caudas de maré, verdadeiros rios de estrelas que são arrancadas de suas órbitas originais e lançadas ao espaço intergaláctico, como tiras de caramelo sendo puxadas. Enquanto isso, as gigantescas nuvens de gás e poeira que permeiam o espaço entre as estrelas colidem de frente. Essa colisão gera ondas de choque monumentais que comprimem o gás, disparando episódios frenéticos de formação estelar. São os chamados surtos estelares, ou starbursts, momentos em que uma galáxia pode produzir novas estrelas a taxas centenas de vezes maiores do que o normal. É uma verdadeira explosão de criatividade em meio ao caos. E então, em meio a essa fúria criativa e destrutiva, novos aglomerados de estrelas florescem. E com o passar de eras incontáveis, aquele aglomerado disforme e caótico começa, finalmente, a se assemelhar a algo mais familiar. Mas o que, afinal, determina a forma final que uma galáxia vai assumir? Essa é uma pergunta que ainda ecoa pelos corredores da astronomia moderna, uma charada que continua a desafiar nossos modelos e teorias. Contudo, algumas pistas nós já conseguimos reunir. Galáxias que tiveram uma formação relativamente tranquila, que não sofreram grandes colisões traumáticas e que possuíam a quantidade certa de rotação, tendem a se achatar em discos elegantes e graciosos, adornados com braços espirais que lembram redemoinhos congelados no tempo.
A nossa própria Via Láctea é um exemplo perfeito dessa categoria. Por outro lado, galáxias que foram sacudidas por múltiplas colisões ao longo de sua história, ou que se formaram em ambientes mais densos e populosos, tendem a perder sua estrutura delicada e se transformar em galáxias elípticas. Essas são coleções mais arredondadas e inchadas de estrelas, que lembram colmeias cósmicas ou grandes bolas de neve estelares, onde as estrelas orbitam o centro em trajetórias caóticas e aleatórias. E há também aquelas que simplesmente nunca se encaixaram. As galáxias irregulares, que permanecem para sempre tortas, disformes e assimétricas. E honestamente, nós as amamos exatamente por sua energia caótica e imprevisível. Elas nos lembram que o universo nem sempre segue as regras da estética ou da simetria. Mas mesmo em sua irregularidade, as galáxias haviam se tornado algo novo, algo duradouro e profundamente significativo. Elas se transformaram em verdadeiras forjas estelares, imensos complexos industriais cósmicos, onde a gravidade e o gás primordial se uniam para dar à luz a novas gerações de estrelas. Dentro de seus limites, estrelas nasciam, viviam suas longas vidas e, por fim, morriam, espalhando suas cinzas enriquecidas, átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, pelo meio interestelar. Esse material reciclado, essa poeira de estrelas mortas, tornava-se o adubo cósmico para a formação de novas estrelas, planetas e, eventualmente, para a própria vida. Ao longo de bilhões de anos, esse ciclo contínuo de reciclagem de matéria estelar criou mundos rochosos, luas, atmosferas e oceanos. E em pelo menos um desses pequenos mundos azuis, alguém um dia sussurraria essas mesmas histórias ao pé de um ouvido atento, ou as gravaria para embalar o sono de outras mentes curiosas. É fácil, quando olhamos para o céu noturno de nossas cidades iluminadas, esquecer por quanto tempo essas galáxias vêm se esculpindo. As estrelas que você vê hoje, aqueles pontinhos cintilantes que parecem eternos, são, muitas vezes, criações de segunda, terceira ou até quarta geração. Elas são forjadas a partir dos restos mortais de ancestrais que brilharam e se apagaram muito antes de nosso Sol sequer existir. As galáxias são como álbuns de família do universo, com cada estrela representando uma página virada e cada nuvem de gás brilhante, um novo capítulo esperando para ser escrito. E à medida que cresciam e amadureciam, as galáxias começaram a se organizar em comunidades, grupos, aglomerados e, finalmente, superaglomerados de galáxias. Da mesma forma que as estrelas se reúnem em galáxias, as galáxias também não são seres solitários. Elas orbitam umas às outras, influenciam-se mutuamente com sua imensa gravidade e, em muitos casos, caem graciosamente nos braços umas das outras ao longo de eras. A nossa própria Via Láctea reside em um desses grupos, um recanto relativamente calmo do cosmos que chamamos de grupo local. É um pequeno arquipélago galáctico composto por mais de 50 galáxias, a maioria delas anãs e tênues, que orbitam as duas gigantes do pedaço. A nossa Via Láctea e nossa vizinha, a majestosa galáxia de Andrômeda. Somos as duas maiores espirais deste subúrbio cósmico, girando lentamente em direção uma à outra, atraídas por uma força gravitacional irresistível. Já falamos brevemente sobre a nossa futura fusão com Andrômeda, um evento que transformará completamente nossa paisagem cósmica daqui a alguns bilhões de anos. Mas, por enquanto, as duas mantêm uma distância respeitosa. Estamos próximas o suficiente para sentirmos a presença gravitacional uma da outra, mas distantes o bastante para ainda não termos entrelaçado nossos braços espirais. Ao nosso redor, uma corte de galáxias satélites menores nos acompanha. Algumas, como as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, são facilmente visíveis a olho nu do hemisfério sul e já estão sendo lentamente canibalizadas, tendo sua matéria sugada para dentro de nossos próprios braços espirais. Outras, com nomes igualmente poéticos como a galáxia Anã de Draco ou a galáxia Anã da Ursa Menor, são mais esquivas. São coleções tênues de estrelas que mal conseguem se manter coesas enquanto percorrem suas órbitas pelo halo de matéria escura da Via Láctea, como viajantes fantasmagóricos de um passado distante. Grupos como o nosso são comuns, mas representam apenas o primeiro nível de organização.
Se ampliarmos nossa visão, encontraremos os aglomerados de galáxias, vastas metrópoles cósmicas, contendo centenas ou até milhares de galáxias, todas unidas por um intenso e complexo campo gravitacional. O aglomerado de Virgem, por exemplo, situado nos arredores do nosso grupo local, é um formigueiro de atividade. Nele, espirais, elípticas e irregulares se amontoam em um espaço relativamente pequeno. Aqui, as galáxias não mantêm uma distância educada. Elas se acotovelam, interagem constantemente e colidem com uma frequência muito maior. Nesses ambientes densos, pode-se quase sentir a tensão gravitacional no ar, um constante cabo de guerra cósmico travado a milhões de anos-luz de distância. E esses aglomerados, por sua vez, estão inseridos em estruturas ainda mais colossais, os superaglomerados. O nosso endereço cósmico mais completo, nesse sentido, é o superaglomerado de Laniakea, um nome havaiano que significa céu imensurável. Essa estrutura se estende por impressionantes 500 milhões de anos-luz e abriga algo em torno de 100 mil galáxias. Isso mesmo, 100 mil galáxias. Cada uma delas contendo bilhões de estrelas, todas fluindo juntas pelo cosmos, seguindo as correntes gravitacionais ditadas por uma teia que ainda estamos apenas começando a mapear em sua totalidade. E Laniakea, por mais imensa que seja, é apenas um dos incontáveis fios que compõem a estrutura em larga escala do universo. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente como confetes. Elas formam padrões, filamentos, lençóis e nós, que lembram a estrutura de uma espuma cósmica flutuando em um oceano escuro e profundo. Entre esses filamentos de matéria brilhante encontram-se os vazios. Regiões de um vazio quase absoluto, desertos cósmicos dezenas de milhões de anos-luz de diâmetro, escuros e silenciosos, onde apenas uma ou outra galáxia solitária navega como um navio fantasma em um mar imenso e vazio. É nesse contraste gritante entre os aglomerados abarrotados e os vazios silenciosos que a estrutura fundamental do universo moderno se revela por completo. Mas nem tudo no cosmos está crescendo e se expandindo. Nem tudo está correndo em direção ao futuro. Existem sinais sutis, mas inconfundíveis, de que a grande dança cósmica pode estar aos poucos diminuindo seu ritmo frenético, não no sentido de movimento, mas em seu ímpeto criativo. Muitas galáxias, especialmente as grandes e maduras elípticas, já não fabricam mais estrelas. Elas já esgotaram ou expeliram para longe o gás frio necessário para o nascimento estelar. Chamamos essas galáxias de vermelhas e mortas, não porque estejam sem vida, mas porque a luz suave e avermelhada de suas estrelas envelhecidas domina o cenário. Nenhuma nova estrela azul e brilhante surge para substituir as antigas. Elas são como cidades históricas, belas e cheias de memórias, mas onde as novas gerações já não chegam com o mesmo vigor de outrora. Até mesmo a nossa própria Via Láctea, vibrante e cheia de vida, já passou do seu auge de formação estelar. O frenesi criativo de sua juventude ficou para trás. Ainda formamos estrelas, sim, mas em um ritmo muito mais calmo e contemplativo. Estamos em um capítulo mais tranquilo e reflexivo de nossa longa história galáctica. E o próprio universo, como um todo, continua sua expansão. Ele se expande cada vez mais rápido, impulsionado por algo que ainda mal compreendemos: a energia escura. Essa força misteriosa e onipresente está agindo como um sopro cósmico, afastando as galáxias umas das outras a velocidades cada vez maiores. Ao longo dos próximos trilhões de anos, é possível que as galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas a nós simplesmente desapareçam do nosso campo de visão para sempre. Sua luz será esticada, deslocada para o vermelho, até se tornar tão tênue e alongada que não conseguiremos mais detectá-la. O universo observável se tornará um lugar mais frio, mais silencioso e profundamente mais solitário. Mas não se preocupe, ainda temos muito tempo. Tempo em uma escala que desafia a própria compreensão humana. Por enquanto, as galáxias continuam a interagir, a evoluir e a nos surpreender. Com telescópios cada vez mais poderosos, como os sucessores do Hubble e do James Webb, estamos perscrutando as profundezas do espaço e recuando cada vez mais no tempo. Estamos captando os ecos do nascimento galáctico, as ondulações gravitacionais das grandes colisões e o brilho tênue de estrelas recém-nascidas em galáxias tão distantes que sua luz partiu em sua longa jornada
antes mesmo de a Terra possuir oceanos. Cada ponto luminoso no céu noturno é uma história. Algumas estão apenas no início de sua longa narrativa. Outras já chegaram ao fim há bilhões de anos e apenas o eco de sua luz ainda viaja para nos alcançar. Mas todas elas, cada uma a seu modo, são parte dessa vasta e bela arquitetura que chamamos de universo visível. Um universo que ainda está se pintando, se moldando, se transformando. Agora mesmo, enquanto você escuta estas palavras, as galáxias já não são mais meros mistérios inalcançáveis. Elas se tornaram companheiras de viagem, professoras silenciosas e lembretes constantes de que, mesmo em um universo tão imenso, que nossa mente é incapaz de contê-lo, nós pertencemos a ele. E ele, de alguma forma, pertence a nós. E agora, depois de viajarmos por bilhões de anos-luz e testemunharmos o desabrochar de bilhões de anos de história, chegamos ao final de nossa jornada de hoje. Flutuamos desde o nascimento flamejante do universo até o surgimento gracioso das primeiras galáxias. Atravessamos a longa era das trevas e assistimos, maravilhados, ao acender das primeiras luzes. Vimos estrelas massivas incendiarem o cosmo e depois se apagarem, semeando o universo com os elementos que um dia nos formariam. Contemplamos galáxias colidindo em lentos e majestosos balés gravitacionais, fundindo-se e evoluindo para se tornarem as gigantes silenciosas que hoje habitam o firmamento. Viajamos pelos braços espirais de nossa própria casa, a Via Láctea, e sentimos, mesmo que de longe, a atração invisível e inexorável dos buracos negros supermassivos e da matéria escura, esses arquitetos silenciosos de tudo o que vemos. E por fim, olhamos para trás no tempo. Olhamos de verdade, capturando luz ancestral que viajou através do cosmos por toda uma eternidade apenas para nos encontrar aqui, agora, neste exato momento. É algo profundamente humilde, não é? Saber que as estrelas acima de você não são meros pontinhos de luz, mas sim memórias fósseis de um passado inimaginável. Saber que as galáxias não são imagens estáticas em um livro didático, mas narrativas vivas que ainda estão se desenrolando. E saber que tudo ao seu redor, suas mãos, o ar que entra e sai dos seus pulmões, os pensamentos que flutuam suavemente pela sua mente, cada átomo que o compõe, foi forjado no coração de uma estrela que já morreu há muito, muito tempo. Você é, literal e poeticamente, feito de matéria de galáxia. Você é parte integrante dessa história grandiosa. E talvez, apenas talvez, seja por isso que achamos o céu noturno tão incrivelmente reconfortante. Porque algo tão profundo dentro de nós se aquieta e encontra paz quando erguemos os olhos para o infinito. Talvez seja porque alguma parte ancestral e primitiva de nós ainda se lembra do que é flutuar pela luz das estrelas, de fazer parte desse imenso e silencioso todo. Agora, à medida que suas pálpebras começam a pesar e seus pensamentos se tornam mais suaves e difusos como uma nebulosa distante, eu lhe pergunto novamente, assim como fiz no início de nossa viagem: de onde no mundo você está me ouvindo esta noite? E que horas são aí onde você está? Se quiser, deixe um recado nos comentários. É sempre um prazer imenso saber onde essas pequenas jornadas de pensamento e silêncio estão criando raízes, espalhadas por todos os cantos do nosso pequeno globo azul. Isso me lembra o quão conectados nós estamos, não por fronteiras ou mapas, mas pela admiração, pela curiosidade e por essa poeira de estrelas que compartilhamos. E se você gostou de flutuar pelo cosmos comigo esta noite, considere deixar um like suave e se inscrever no canal para mais ciência sonolenta. Há todo um universo de maravilhas lá fora esperando por nós, e eu adoraria continuar explorando cada canto dele com você. Mas por agora, vamos apenas descansar. Deixe que as estrelas montem guarda, e que as galáxias continuem sua dança silenciosa e eterna, exatamente como sempre fizeram. Boa noite, companheiro de viagem. O seu lar está aqui entre as estrelas.